um pesquisador que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1931. Ele publicou um artigo em 1924, faz 90 anos, chamado Otto Warburg. Vocês já ouviram falar? Alguém já ouviu falar dele? Vocês não vão ouvir, a não ser agora. O que ele fez para ganhar o Prêmio Nobel de Medicina? Ele identificou por que as células se tornavam cancerosas. E ele causou câncer e curou câncer nesse artigo que ele publicou em 1924. E tudo isso era baseado no funcionamento da célula. Isso tudo era baseado em pH, em acidez. A célula se tornava ácida e virava câncer. Se ele reduzisse o nível de oxigênio numa célula por 48 horas, essa célula mutava e virava câncer. Então ele conseguiu manejar o câncer, para causar e para curar. A partir dessa publicação de 1924 e o Prêmio Nobel de 1931, muita gente, especialmente na Alemanha, na Inglaterra, nesse período, começou a estudar essa história e buscar recursos para tratar ou para prevenir o câncer. E daí vieram muitos autores que lidavam só com dieta, só com bioquímica, só com reposição de elementos, só com toxicologia e assim por diante. Então tem Budwig, que era uma autora, uma pesquisadora da Inglaterra, tem o próprio Otto Warburg, tem o Linus Pauling, tem o Max Gerson, que é o modelo que eu uso, que desenharam programas terapêuticos baseados em alimentação, desintoxicação e reposição do que estava faltando. E o paciente se cura. Por que ele se cura? Porque as células voltam a funcionar. O que eu tenho que fazer para não adoecer? Seja de qual doença for, especialmente do câncer. E esses autores começaram a desenhar modelos dietéticos que curavam o câncer. Que curavam o câncer. Não que preveniam o câncer, mas que curavam o câncer. Um pesquisador americano levantou 8 regiões no mundo em que as pessoas viviam mais tempo. Média de vida 100, 110 anos, regular. E foi investigar nessas regiões qual era a relação, o que eles faziam para viver muito. A questão genética, a questão de hábito cultural, altitude, enfim, variava tudo. Mas uma coisa não variava. Eles consumiam o que eles produziam. Alimento local. Isso era em todos. Então, eu produzo verdura, eu como verdura, eu produzo grão, eu como grão. Se eu for no supermercado comprar um pacote de qualquer coisa que seja, ele já passou por um processamento enorme. Adiciona-se um monte de coisa que é mentira e tira-se um monte de coisa que é fundamental. Mas a gente entende o câncer como uma doença única. Ele se instala nesse ou naquele órgão por uma questão fisiológica, mas é uma doença única. A origem dela é única. A origem dela é celular. Então não tem muito cabimento você falar sobre o gene que vai causar câncer de mama. Isso é absurdo, né? Então, o gene está lá, mas quem ativa o gene? Por que esse gene dá o clique e aí você tem uma doença? Essa causa é que é a questão. O gene pode estar lá. Nós temos gene para tudo. E tem um monte de gene que a gente nem sabe para que serve. Então, a célula cancerosa é uma célula que mutou. Por quê? O que tinha que chegar nela não chegava. Faltava oxigênio e ela vive sem oxigênio. Faltava glicose, ela vive com pouca glicose. Faltava energia e ela vive com pouca energia. E ela consegue sobreviver dentro dessa intoxicação ácida, que era a teoria do Otto Warburg há 90 anos atrás. A célula sobrevive por si só, praticamente, com pouquíssimo sangue, pouquíssimo oxigênio e pouquíssima nutrição. Só que ela se multiplica muito rápido e ela não tem função. Ela é uma célula indiferenciada. Por isso que na biópsia do tumor você vai ver as células indiferenciadas, muito pouco. A célula cancerosa é irreversível. A célula que se tornou cancerosa, ela não se recupera, mas ela morre, chama apoptose.
Ou o tumor morre e fica um tecido fibroso ali. Mas ele inativa, ele não cresce, ele acaba. Essa defesa dessa célula, quando ela resolve defender-se para não morrer, ela vai mutar, vai tornar-se uma célula cancerosa, ela vai aumentar a quantidade de sódio incrivelmente dentro da célula. A quantidade de sódio fora da célula é alta e de potássio dentro da célula é baixa. Nesse caso, inverte. Entra muito sódio, sai potássio. O sódio é altamente tóxico. Tá? E ela vai se proliferar continuamente, formando um tumor. Baseado nisso, dá para a gente pensar o que pode ser feito para evitar esse entupimento de célula. Primeiro, desintoxicar-se. Reduzir ao máximo aqueles tóxicos que são eliminados pela célula. Colesterol, ácido carbônico, ácido úrico e assim por diante. E segundo, repor o que está faltando, porque isso vai causar uma falta enorme. A tireoide não vai funcionar direito. O coração não vai funcionar direito. Os rins não vão funcionar direito. As glândulas não vão funcionar direito. Certo? Pulmão, fígado e os rins. Esses são os nossos 3 grandes filtros. Tudo que tem que ser eliminado é eliminado por um desses 3. Por alguma razão, um ou alguns desses filtros começam a funcionar mal. Aí houve um problema, fluxo de filtragem aqui, ou uma doença pulmonar, ou gordura no fígado, que hoje é comuníssimo, né? Chama esteatose. O fígado fica cheio de gordura por fora e por dentro, no parênquima, e ele não filtra. Todos os abdômenes avantajados, você faz um ultrassom e o fígado está cheio de gordura, né? Ou alguma disfunção renal. O que a gente tem que fazer? Botar os filtros para funcionar. Quem tem carro aqui? Muito bom. Você troca o filtro de óleo do seu carro? Se não trocar, vai dar problema. Troca o filtro de combustível? Troca o filtro de ar? Pode comparar o filtro de ar do carro com o pulmão? Os dois lidam com ar. Mas se entupir o filtro de ar, o que acontece? Aí você corre no mecânico, né? Te ensinaram direitinho a cuidar do teu carro. Mas do teu pulmão? Ninguém ensina. Na escola de medicina não se ensina. Na escola de medicina não se ensina nutrologia, não se ensina homeopatia, não se ensina ortomolecular, não se ensina biologia molecular. Não se ensina biologia. Estou lá todo dia, acompanho os meus alunos. Eles sabem muito bem um perfil farmacológico fantástico, mas não sabem quase para que serve aquilo, mas sabem prescrever. O médico quase que está se tornando um prescritor de remédio. Se tirarem o receituário do médico, ele não sabe o que ele faz. E mais, tem uma lei em andamento em Brasília para autorizar bioquímicos farmacêuticos a prescrever. Aí não precisa ir mais ao médico. O próprio dono da farmácia vai prescrever o remédio. Então, essa maneira de pensar é quase como o automóvel. Você está treinado, você sabe quando você tem que substituir os seus filtros, você sabe como cuidar direitinho do seu carro para ele durar 4 anos. Se você não substituir, ele vai em 4 anos se acabar. Então você cuida. Mas ninguém te fala que você tem que cuidar do seu pulmão, do seu rim, do seu fígado, da sua saúde, de uma maneira efetiva, tanto quanto do automóvel. Então tem que repor e desintoxicar. Essas são as duas palavras-chave. Prevenção e cura estão baseados nela. Prevenção e cura. Falo cura com uma tranquilidade enorme. Cura do câncer e prevenção. O doente de câncer, ele é mais fermentativo do que respira. E ele cheira azedo mesmo.
E ele é ácido mesmo. Você mede a urina dele, o pH da urina está ácido. Você mede o pH da saliva, está ácido. E nós somos azedos mesmo, nós somos ácidos. Essas células aqui nada mais fazem do que fermentar. E fermentação gera ácido e gera álcool. A célula gera ácido e gera álcool. Ela fermenta a glicose por falta de oxigênio. Mais ou menos como produzir álcool numa usina. É um processo fermentativo. Então, alguns alimentos causam acidez. Alguns alimentos causam alcalinização, alcalinizam, corrigem a acidez. E aí vem o que a gente está proposto a falar aqui. O que eu tenho que fazer para não ter essa doença? O que eu tenho que fazer para não ter de novo essa doença?